Paz do Senhor, amados, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Vamos falar um pouquinho sobre ao Senhor pertence a glória. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de número 7 ao 11. Todos acharam? Diz assim a Bíblia: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos ante a Tua presença para clamar a Tua benignidade, para clamar a Tua graça, para clamar a Tua misericórdia, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nada podemos fazer se o Teu Espírito não estiver conosco. Que Teu Espírito, Senhor, conduza, Senhor, as palavras da minha boca. Que o Teu Espírito, Senhor, conduza, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor colocou em meu coração, para que eu possa compartilhar fielmente e cabalmente a Tua palavra. Abençoe, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Senhor, todos esses que ouvem a Tua santa palavra. Nós dependemos de Ti, nós anelamos por Ti, porque só o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e que nesta noite nós possamos, ó Senhor, entender a largura, a altura e a profundidade da Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar lhes fazendo uma pergunta. E a pergunta é esta: qual é o fim principal do homem? Já foi dito que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. No entanto, esta pergunta e esta resposta nos leva a uma outra pergunta. E a pergunta é esta: de que maneira podemos nós glorificar a Deus? Parece uma pergunta simples, mas, no entanto, ela não é tão simples quanto parece. Como nós, homens pecadores, como nós, mulheres pecadoras, como nós, criaturas de Deus, herdeiros do pecado, podemos glorificar a Deus? Como podemos responder esta pergunta que parece tão óbvia, mas, no entanto, tão complexa? De que maneira podemos nós, então, glorificar a Deus? Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós encontramos tais respostas para tal pergunta. Afinal, a Bíblia ela nos mostra vários exemplos e várias maneiras de como os seguidores de Cristo glorificaram a Ele.
Por várias partes da Bíblia, se nós olharmos de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar Deus nos ensinando a maneira de glorificar o seu santo nome. Deus mostrando ao homem qual a maneira que ele gostaria, que ele deixou para que nós, servos, o adorássemos e o glorificássemos como ele merece. A Bíblia nos apresenta. E eu destaquei eu separei alguns versos que demonstram esta atitude de glorificar a Deus, de magnificar a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isso é glorioso, saber que nós nos direcionamos dos nossos lares para cá, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso é extraordinário. O Salmo de número 29, versículo 2, diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai ao Senhor o Criador no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, tudo que nós formos fazer, amados, deve ser feito para a glória de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17 diz: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra e glorifique o seu nome. Romanos capítulo 11, versículo 36. Eu creio que todos conhecem este texto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Ou seja, resumindo todos esses versículos, todos eles dizem que nós devemos glorificar a Deus acima de todas as coisas. Seja no tempo bom, seja no tempo ruim, nós temos que glorificar a Deus na beleza da sua santidade. E o que eu acho mais interessante quando eu olho para a palavra de Deus, é que a Bíblia é bem clara em dizer que Deus não depende da nossa adoração para Ele ser Deus. Mas nós dependemos dEle para viver uma vida de adoração a Deus. Nós dependemos dEle, porque Ele nos diz a maneira e como devemos adorá-lo. Nesses exemplos, meus irmãos, como vemos, é necessário conhecer e compreender a palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável. E aí eu fico surpreso, muitas vezes, quando eu olho para crentes, e crentes dizem: eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei adorar a Deus. É só se voltar para a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra como devemos ter tal atitude. Ela é uma fonte inesgotável e é através desta fonte inesgotável que nós somos ensinados a maneira de adorar, a maneira de servir, a maneira de glorificar ao Deus Trino, ao Deus Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz mais ainda. 1 Pedro capítulo 4, verso 11, a parte B, do versículo 11. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Thomas Watson, ele diz que a glória de Deus, ela é o fio de prata
que deve estar presente em todas as nossas atitudes e em todas as nossas ações. E esse fio de prata não é nada mais do que nós estarmos sendo conduzidos e guiados para a glória de Deus, para servi-lo em glória, para servi-lo em adoração, para servi-lo em majestade, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Ele é merecedor do nosso culto. Ele é merecedor do louvor que entoamos. Ele é merecedor das orações que entoamos a Ele. Deus é merecedor de todas as coisas. Watson ainda diz que no mundo natural tudo coopera para uma finalidade. E qual finalidade é esta? Adorar a Deus. Viver para Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus. E ele diz isto baseado nas palavras de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 31, um texto que eu já li. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu olho para a vida desses irmãos, os conhecidos como puritanos, eu vejo que todas as atitudes que eles tinham eram atitudes que glorificavam a Deus, não só quando eles estavam no templo adorando, mas principalmente na sua vida cotidiana. Eles glorificavam a Deus em todas as coisas. É interessante notar que os puritanos eles nasceram neste país, mas eles foram, de certa forma, chutados para fora deste país. Porque eles decidiram que eles iriam viver para a glória de Deus e todas as suas ações eram para glorificar a Deus. E aí então, eles são de certa forma expulsos da Inglaterra e eles vão para aquilo que foi conhecido como a Nova Inglaterra, o atual Estados Unidos hoje. E ali eles vivem para a glória de Deus. Poucas pessoas sabem, mas todas as maiores universidades que existem foram criadas por puritanos. Oxford, Cambridge, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, foram os puritanos que desenvolveram essas universidades. E eles tinham a atitude de fazer uma universidade para a glória de Deus. Tudo o que eles faziam era para a glória de Deus. A atitude deles era para a glória de Deus. Eles tinham uma visão muito além do seu tempo para a glória de Deus. Eles tinham essa atitude de glorificar a Deus em tudo. A finalidade última dos homens deve ser sempre mais importante do que a sua própria existência. Ela deve exaltar e exalar a glória de Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. O nosso trabalho deve glorificar a Deus. Os nossos estudos devem glorificar a Deus. O nosso caminhar deve glorificar a Deus. Em outras palavras, tudo tem que ser feito com excelência. Porque se você fizer com excelência, você glorificará a Deus. Pastor, e se eu fizer sem excelência? Você pode glorificar a Deus, mas você não vai fazer diferença alguma. Você vai ser mais um como outros. A nossa vida precisa e deve glorificar a Deus. Glorificar a Deus diz respeito a todas as pessoas da Trindade. Diz respeito ao Pai que nos deu a vida. Diz respeito ao Filho que se entregou pelos nossos pecados. Diz respeito ao Espírito Santo que produz vida em nós e que nos leva a adorar a Deus como Ele merece. Então, glorificar a Deus não é tão simples quanto parece. Glorificar a Deus não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Depende dEle. Depende dEle nos encher com o seu Espírito Santo e nós então glorificarmos a Ele na beleza da sua santidade com todo o nosso ser. Glorificar a Deus é estar pronto a todo tempo, a todo momento, para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus. Para que os seres ao nosso lado, que os seres humanos vejam em nós o reflexo da glória de Deus. Dito isso, então eu gostaria de olhar para o que Pedro nos diz neste texto que nós lemos. Em 2 pontos eu quero compartilhar
com vocês o que Pedro está nos ensinando, o que Pedro está falando para as nossas vidas. E o primeiro ponto, ele está intimamente relacionado ao versículo 10 do texto que lemos. O versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Podemos dizer que esses deveres são uma grande necessidade para a igreja hoje. Quais deveres? Nós lemos que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. A exortação que Pedro faz, ela é importante para nós como foi para os irmãos do passado. Nós somos exortados a servir uns aos outros em amor. Isso diz respeito à mordomia. Como lidamos com aquilo que Deus nos deu para vivermos nesta era? De que maneira nós, como servos de Deus, como servos do Altíssimo, agimos? De que maneira nós vivemos? De que maneira nós abençoamos e somos abençoados uns aos outros? Como eu disse, ela diz respeito à mordomia. E o que Pedro está ensinando é que cada servo de Cristo deve viver de modo digno do Evangelho. Deve viver de maneira que o Senhor é glorificado. Como? Servindo. Lembram da ilustração que foi feita várias vezes aqui? Quando Jesus reúne os seus discípulos e ele vai ensinar os seus discípulos como é que eles deveriam viver. A Bíblia diz que Jesus toma uma toalha, ele cinge os seus lombos, ele se coloca diante dos seus discípulos, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele serve os seus discípulos. Aquele que era para ser servido, ele se coloca na posição de servo e começa a servir os seus discípulos. No entanto, os seus discípulos não compreenderam. No entanto, Pedro não compreendeu. Não, você não vai lavar meus pés. Não, Senhor. E Jesus dá um checkmate em Pedro. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro prontamente, não só os pés, mas lava da cabeça aos pés. Me dá um banho, Senhor. Jesus ensina constantemente em sua palavra que nós devemos servir uns aos outros com verdadeiro amor. Servir sem esperar nada em troca. Servir incondicionalmente. Foi o que Jesus fez. Serviu-nos incondicionalmente, dando a sua vida para nos resgatar do pecado. Para nos livrar do pecado, ele serviu. Incondicionalmente. Não esperou nada em troca. Não esperou que nós fôssemos melhores. Não esperou que nós acertássemos as nossas vidas. Não esperou que nós pedíssemos perdão dos nossos pecados antes dele servir. Não, ele serviu antes. Incondicionalmente. Precisamos entender que Pedro está pensando em duas grandes atividades da igreja. E quais atividades são essas? Pregação e serviço. Todos nós recebemos um dom. E este é o dom da reconciliação. Talvez você possa falar, pastor, mas eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de louvar, eu não tenho um dom de tocar, eu não tenho um dom de servir. Você tem um dom da reconciliação. Todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que Jesus chama, concede-lhes o dom da reconciliação. Todos nós recebemos esse dom. Todos nós somos aptos para trazer pessoas até Cristo. De que maneira, pastor? Conta o que Deus fez na sua vida. Compartilhe o que Deus fez na sua vida. E você vai ver pessoas vir. Talvez você não vai abrir um texto, expor um texto em 3 pontos. Talvez você não vá abrir um texto e explicar o texto no grego, no hebraico, no aramaico. Não. Mas você vai contar o que Deus fez na sua vida. E as pessoas serão impactadas por aquilo que Deus fez na sua vida. E isso será uma porta de entrada para que a pessoa venha até a igreja. Uma porta de entrada para que a pessoa venha ouvir o Evangelho. E esta primeira verdade
nós somos tomados de grande temor. Porque a primeira verdade diz respeito à pregação. Então, nós somos levados, tomados de grande temor. Temor por quê? Porque vem sobre nós o medo, vem sobre nós o medo de errar, vem sobre nós o medo de falar aquilo que vem do nosso coração. Nós somos tomados de grande temor, porque se trata da palavra de Deus. Se trata do anúncio das boas novas. Mas nós não podemos deixar de olhar para aquilo que Paulo disse. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Paulo dizendo. Pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É Paulo dizendo. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Desta forma, nós não podemos negligenciar o anúncio das boas novas. Nós não podemos deixar de falar do evangelho. Marcos, escrevendo no seu evangelho, escrevendo acerca do que Jesus disse, ele diz que Jesus nos comissiona a fazer algo para Deus. E que algo é esse? Pregue o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Nós somos chamados a compartilhar do evangelho. Nós somos chamados a anunciar o evangelho. Como servos de Jesus Cristo, nós temos um grande privilégio de proclamar as boas novas. Privilégio que os anjos almejaram. Privilégio que os anjos queriam fazer. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que logo no comecinho dela, diz que os anjos anelavam o anúncio do evangelho. No entanto, Deus deu esta ordem para os seus servos, para as suas criaturas, para os seus servos. Sou eu e são vocês que somos incumbidos de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. E as boas novas é o evangelho de Cristo. Não é um outro evangelho, é o evangelho de Cristo. É o evangelho que anuncia que Cristo veio em carne, que Cristo viveu, que Cristo morreu sob Pôncio Pilatos, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive está para a glória de Deus Pai. Isso é o evangelho. Falar o que Cristo veio fazer, o que ele fez e o que ele virá fazer novamente. É você falar em apenas uma frase tudo aquilo que Deus fez. Ele veio em carne, ele morreu, ele ressuscitou, mas por que ele morreu? Ele morreu para pagar os nossos pecados. Isto é o evangelho. Assim, podemos fazer coro com aquilo que Pedro está dizendo. Se alguém tiver de pregar, que pregue então não como quem está dando suas próprias opiniões, mas divulgando sim os oráculos de Deus, divulgando sim o anúncio das boas novas. As boas novas que liberta, as boas novas que transforma, as boas novas que restaura, as boas novas que levanta aquele que está caído, as boas novas que restaura aquele que está abatido, as boas novas que chama para a luz aqueles que estão nas trevas. As boas novas do Evangelho. Preguem, sim, para a glória de Deus. Preguem como que se tivessem recebido uma mensagem do céu. Não como que se estivesse expressando aquilo que você está sentindo, mas aquilo que Deus está falando ao seu coração e transmitindo. Nós temos que ser apenas um canal, ouvir e transmitir. Ouvir e transmitir. Em outras palavras, ler a Bíblia e transmitir o que a palavra de Deus diz. Isso é pregar o Evangelho. Isso é anunciar o Evangelho. Isso é
consolar uns aos outros, isso é servir uns aos outros, isso é se importar uns com os outros. Como que você vai poder dar uma resposta para um irmão ou para uma irmã que está passando por um certo problema, por uma dificuldade, se você não tem a palavra de Deus nos seus lábios? É impossível. É impossível nós chegarmos diante de um problema e tentarmos, de certa forma, com o nosso próprio conhecimento, ou com a nossa própria atitude, ou com a nossa própria experiência, consolar uma pessoa. Nós não vamos consolar. Mas quando nós chegamos com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é um martelo que despedaça a penha. A palavra de Deus entra de forma tão serena que a pessoa ela não consegue ficar do mesmo jeito diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre causou impacto na sociedade. Ela sempre causou impacto na vida de homens e mulheres. Porque tantas pessoas foram atraídas no nascedouro da igreja? Porque tantas pessoas foram atraídas quando Pedro começou a pregar lá aquele sermão, que na primeira mensagem de Pedro foram 5.000 homens que se converteram, porque ele pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus. E o verso que nós vamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual é o dom que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que temos feito com aquilo que Deus nos deu? Como nós temos servido os nossos irmãos? Como nós temos servido aqueles que estão ao nosso lado? Como nós temos se colocado diante do outro, na posição do outro, e servindo este outro? Como nós olhamos para aquele que está à nossa frente, ou para aquele que está ao nosso lado, ou para aquele que está à nossa retaguarda? Como nós servimos? Deus nos chama a servir uns aos outros em adoração. Todos nós devemos pregar para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. Não podemos de deixar esta grande responsabilidade de lado. Essa responsabilidade não é só do pastor. Essa responsabilidade não é só do ministério de louvor. Esta responsabilidade também é sua. Essa responsabilidade também é sua. Também é sua. Também é sua. Também é sua. Essa responsabilidade é nossa. Preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Devemos escutar os conselhos que Paulo nos dá novamente, Paulo dizendo, devemos estar preparados a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Em todo o tempo nós devemos estar preparados para pregar o Evangelho. Em todo o tempo nós devemos estar preparados para consolar uns aos outros. Em todo o tempo nós devemos estar preparados para exortarmos uns aos outros. Em todo o tempo nós devemos estar preparados para viver o Evangelho de modo digno. Esta é a grande responsabilidade que o Senhor nos incumbiu. Esta é a grande responsabilidade que o Senhor nos comissionou. Preguem o Evangelho. Proclamem a palavra de Deus. Exaltem o meu nome através da minha palavra. O Senhor nos chama a consolar uns aos outros. O Senhor nos chama a amar uns aos outros. E por que não fazemos muitas vezes? E por que deixamos de fazer aquilo que somos ordenados a fazer? Não é uma opção que temos. Muitos crentes acham que é uma opção pregar o Evangelho. Não. O Evangelho é uma obrigação, não é uma opção. Pregar o Evangelho é uma obrigação do cristão. É uma obrigação do servo de Deus. Ou como que vocês acham que o Evangelho chegou até nós? Você já parou para pensar se lá atrás, num passado distante, lá e então, aqueles discípulos tivessem ficado só para eles, os 12 tivessem ficado só para eles, quando Jesus, lá no Mar da Galileia, chama um, chama o segundo, o terceiro, até chamar o 12º discípulo, agora vocês estão aqui comigo. Vocês já pensaram nisso? Não, mas Jesus deu-lhes uma ordem, ide e pregai o Evangelho.
E eles obedeceram a ordem. E porque eles obedeceram a ordem, o evangelho chegou aonde chegou. E continua se alastrando mais e mais. Continua se expandindo mais e mais. Continua prosseguindo mais e mais, porque pessoas estão ouvindo a grande comissão. Ide e pregai o evangelho. Ide e proclamai as boas novas. Esta é uma responsabilidade minha, esta é uma responsabilidade tua, esta é uma responsabilidade da igreja. Pregue o evangelho, proclame as boas novas. É importante saber que falar de acordo com as verdades de Deus não diz respeito à nossa maneira de falar crentez. Não diz respeito à maneira como nós nos comportamos como crentes, mas diz respeito à maneira que a Bíblia diz que temos que ter. Viver o que a Bíblia diz que temos que viver é bem diferente de usar usos e costumes do crentez. Porque muitas das vezes a própria palavra de Deus nos confronta as nossas atitudes. Eu diria que 100% das vezes que nós formos para a palavra de Deus, ela vai nos corrigir. Todas as vezes. E o dia que você lê a Bíblia e ela não te exortar, alguma coisa está errada. Como assim, pastor? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. Então, se eu abro a Bíblia em Gênesis, ou se eu abro a Bíblia em Apocalipse, ou se eu abro a Bíblia em Salmos, a palavra de Deus vai me exortar a viver uma vida de maneira digna do Evangelho. Em todo tempo, nós não devemos de nos conformar com o presente século. É o que a Bíblia diz. Mas nós devemos renovar a nossa mente por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Nós só vamos renovar a mente se a palavra de Deus for o nosso guia. Se a palavra de Deus for a nossa regra de fé e prática. Eu só pratico aquilo que eu creio. Se eu não pratico, logo, tudo isso aqui para mim não passa de um livro qualquer. Agora, se eu pratico, eu demonstro a fé que eu tenho nisso aqui. Se eu não pratico, isso aqui para mim não serve para nada. Porque eu não creio. A Bíblia não é a regra de fé e prática do cristão? Então eu não posso mutilar dizendo que é só fé. Ou eu pratico o que eu creio, ou está errado. Das duas, uma. Ou nós vivemos por meio do Evangelho, ou nós amamos uns aos outros da maneira que a Bíblia diz, não de maneira fingida, mas de maneira verdadeira, ou nós estamos mentindo para nós mesmos. Das duas, uma. Não há meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós servimos o Evangelho, ou nós não servimos o Evangelho. É desta maneira que nós podemos servir uns aos outros. É desta maneira que nós podemos servir uns aos outros conforme o que recebemos. O quê? Os dons? Conforme o que recebemos? A nossa especialização, o nosso doutorado, o nosso bacharelado, o nosso conhecimento? Não. O que nós recebemos da palavra de Deus. O que recebemos da palavra de Deus é o que nós podemos servir uns aos outros para a glória de Deus. Mas se eu não ler a palavra de Deus e não receber da palavra de Deus, logo eu não tenho com o que abençoar os meus irmãos. Eu não tenho com o que te abençoar. Eu não tenho com o que te levantar, te dar ânimo, porque eu não tenho alimento para te dar. Mas se eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus molda a minha vida, e a palavra de Deus me diz como eu tenho que ser, aí então eu tenho algo para compartilhar com a tua vida. Aí eu tenho algo para lhe dar ânimo, que não vem de mim, mas vem de Deus. Porque tudo que vem de mim, eu posso até usar uma palavra pesada. Tudo que vem de mim não passa de trapo de imundícia. Tudo que vem de mim, porque em mim existe uma natureza pecaminosa, existe uma natureza adâmica. Se não for a graça de Deus, eu não tenho como pregar
a palavra de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos pregar o Evangelho por meio da palavra de Deus. Eu gostaria de mencionar o que o reverendo Hernandes diz. Olha o que ele diz, e eu acho interessante. Eu já usei esse texto em uma outra mensagem e eu gostaria de usá-lo novamente. O Evangelho é a mensagem de Deus, de que Deus está agindo por meio de Jesus Cristo, seu Filho, trazendo libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo, o poder do pecado e, consequentemente, o poder da morte. Como assim, pastor, quebrar o poder da morte? Como assim, pastor, quebrar o poder do diabo? Como assim, pastor, quebrar e trazer libertação àquele que está cativo? Por meio do Evangelho. E como assim, quebrar e derrubar e destruir o poder da morte? Eu vou falar algo para vocês que pode parecer estranho para alguns. O crente não deve temer a morte se ele estiver em Deus. O crente não deve temer a morte se ele estiver em Deus e Deus nele. Mas, se ele não estiver em Deus e Deus não estiver nele, a Bíblia diz, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. É sério, amados, o que a Bíblia diz. É sério o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com apreço. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e clamar, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do meu andar. Tem misericórdia do meu caminhar. Me ajuda a servir os meus irmãos. Me ajuda a consolar os meus irmãos. Me ajuda a dedicar a minha vida a exaltar o teu nome servindo aos meus irmãos. É muito sério o que a palavra de Deus diz. É muito sério o que a palavra de Deus diz. Essa frase do pastor Hernandes, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária, porque ela demonstra de forma clara a manifestação da glória de Deus e a redenção do pecador. Todos nós precisamos ter isso em mente. Todos nós precisamos ter em mente que nós queremos que as pessoas sejam atraídas da mesma forma que nós fomos atraídos para o Evangelho. Da mesma forma que Cristo nos atraiu. Talvez você lembre quando o Evangelho pela primeira vez tocou a sua vida e você veio para Cristo. E você não esqueceu mais. Talvez você já esqueceu, porque talvez não foi tão importante para você. Talvez foi só um acontecimento qualquer, que não fez diferença nenhuma na sua vida, e você começou a vir à igreja. Talvez você foi um acontecimento que você jamais vai esquecer aquilo que Deus fez na sua vida e te trouxe para Ele. Porque não é pela nossa vontade, amados, é pela vontade de Deus que nós somos atraídos pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho consiste na morte de Cristo pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou e que agora vivo está. E porque Ele vivo está, nós podemos então compartilhar aquilo que Ele fez em nossas vidas, em nosso caminhar, em nosso andar, em nosso viver, seja aqui ou seja acolá. Nós devemos glorificar a Deus. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que se alguém serve, que faça para a glória de Deus. Então quer dizer que eu não posso servir de qualquer maneira, pastor? Não. Não pode. Não pode. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus em excelência. Não é de qualquer maneira. Nós devemos vir ao culto em excelência. Não é de qualquer maneira. Isso aqui não é um ajuntamento de pessoas. Isso aqui é um culto. É diferente. Ajuntamento de pessoas é quando a gente se reúne
Por exemplo, quando nós vamos fazer a celebração da passagem do ano, ajunta um monte de pessoas. Ajuntamento de pessoas é quando tem um evento e vai aquela multidão de pessoas, ali é um ajuntamento de pessoas, não é culto. Culto é para adorar a Deus, é para glorificar a Deus. Isso é culto. Servir a Deus com excelência é ter em mente que nós saímos dos nossos lares para cultuar a Deus. Não para rever os amigos. É claro que rever os amigos fazem parte do culto, mas a tua principal atitude deve ser adorar aquele que te salvou, adorar aquele que te criou. Quando o ministério de louvor está posto para adorar, você tem que estar posto para ser um adorador junto deles. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos chama. Ou como que vocês já acham que os 150 salmos foram escritos? Você acha que os irmãos que escreveram salmos foram lá, sentaram no seu banquinho, sentaram na sua escrivaninha e começaram a escrever? Não. De maneira nenhuma. Eles exaltavam o Senhor. É que nós não temos a menção de como eles escreveram o salmo. Todos os salmos têm métricas, cânticos, melodia, expressão quando se lê um salmo, expressão quando se cantava um salmo. Eles não cantavam assim, o Senhor é meu pastor. Não, amados. De forma alguma. Eles faziam com a vida. Com a vida. Eles faziam com a sua vida. Precisamos entender que a vida cristã não consiste apenas na proclamação do Evangelho, que é uma das partes, a vida cristã, mas consiste em servir pessoas com o poder que Deus lhes dá. Ou seja, com a direção da palavra de Deus, nós somos chamados a servir uns aos outros. O que Pedro está nos ensinando é que quando estamos ocupados no serviço de Deus ou no serviço cristão, não devemos agir como se estivéssemos fazendo um favor para as outras pessoas. Você não está fazendo favor para ninguém. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. Nós não estamos distribuindo bens da nossa própria atitude para ninguém. O que nós estamos fazendo num serviço de Deus é glorificar a Deus e transmitir a sua palavra para a restauração de vidas. Isso é cultuar a Deus. Isso é louvar a Deus. Antes deve agir conscientemente, sabendo que o que está dando é aquilo que você recebeu gratuitamente. De graça recebestes, de graça dai. Compartilhe o que Deus fez na sua vida. Senta com um amigo, senta com uma amiga, e no seu café ou no seu encontro, deixe que a palavra de Deus venha à sua boca e você comece a falar aquilo que Deus fez na sua vida pela palavra de Deus. E você vai ver como Deus vai fazer. Não é da tua maneira, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. É da maneira de Deus. Quando o cristão age desta maneira, então ele está livre do pecado do orgulho. Não é a atitude dele. Você já viu aquela pessoa? Não, eu preguei o evangelho. Aquele irmão lá, ele veio porque eu preguei o evangelho. Isso é puro orgulho. Isso é pura hipocrisia. Nós não vemos nenhuma dessas atitudes na vida dos apóstolos. Lembra quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, não preguei a nenhum outro, não batizei a nenhum. Aí ele para e fala, opa, exceto Crispo. Esse eu batizei. Esse ele fez questão de falar que batizou. Mas fala assim, ele não se exaltava. É no texto quando ele fala assim, uns falam que é Apolo, outros falam que é Pedro, outros é de Paulo, parafraseando um texto. Eu falo assim, eu? Não, nenhum. Aí ele para e fala, opa, este eu preguei. Mas logo ele já encerra também, que ele não quer orgulho para si nenhum. Aí ele volta a falar do evangelho. Porque nós somos chamados a pregar
o Evangelho. Somos chamados a anunciar o Evangelho. Precisamos entender que tudo, meus irmãos, é para Ele. Sendo Ele o Criador de tudo, devemos servir ao Senhor e uns aos outros com a nossa força e com a nossa dedicação do Evangelho. Quanto mais nos engajamos na leitura da Palavra de Deus, mais alimento nós temos para compartilhar com os nossos irmãos. Quanto mais eu leio, mais eu sou cheio. Quanto mais eu medito, mais o Senhor fala comigo. Quanto mais eu me debruço na Palavra de Deus, mais eu tenho conteúdo celestial para compartilhar com os irmãos que estão à nossa volta. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. E é uma pergunta pessoal, você não precisa me responder. Mas pense nela. Quanto tempo do seu dia você tira para ler a palavra de Deus? É uma pergunta pessoal. E pergunta pessoal não é boa, mas é uma pergunta pessoal. Quanto tempo nós tiramos para meditar na palavra de Deus? Quando nós temos um apontamento, se nós chegarmos atrasado, o nosso apontamento é cancelado. Imediatamente. Por que com Deus tem que ser diferente? Por causa da misericórdia dele. Por causa do amor dele. Por causa da bondade dele. Deus, ele é santo. Deus, ele é soberano. Deus é glorioso. Então nós devemos servi-lo como ele é. Não como nós pensamos que ele é, mas como a palavra de Deus diz que ele é. Cada um de nós fomos exclusivamente desenhados e criados por Deus, com dons para glorificá-lo. Fomos planejados por Deus com talentos, fomos planejados com capacidades e habilidades que podem glorificar a Santíssima Trindade. Cada um de nós, Deus conhece o que você pode e o que você não pode, o que você faz e o que você não faz. Deus conhece cada um de nós. As suas habilidades foi Ele quem colocou. O seu entendimento foi Ele quem colocou. E é Ele quem concede que você compreenda mais e mais dia após dia. Tudo vem dEle, meus irmãos. Romanos 11:36. Tudo vem dEle. Tudo vem do Senhor. Deus não lhe deu propósitos egoístas. Deus, Ele é muito mais do que você imagina. Paulo escrevendo aos Efésios, que Deus vai muito além do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Deus está anos-luz na tua frente. Anos-luz, Deus está à tua frente. Porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor, porque Ele é Criador. Porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas Deus criou. 1 Pedro capítulo 4, o versículo, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10, nós já lemos esse texto. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom, você foi desenhado por Deus, as capacidades que você tem é porque Deus te deu, então sirva aos outros com a sua capacidade que Deus lhe deu. Não é com o que você adquiriu, é com o que Deus te deu. Porque se você serve os outros com a capacidade que você adquiriu, você vai se orgulhar daquilo. Você vai se achar melhor do que os outros. Você já viu quando as pessoas vão concorrer para um novo cargo? Não, eu estudei, eu me preparei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sequer aparece a misericórdia de Deus. É pela graça de Deus que eu estou aqui. É pela bondade de Deus que eu estou aqui. Não vamos generalizar, é claro que tem cristãos que fazem isso, mas a grande maioria não. A grande maioria confia na força do seu próprio braço. A grande maioria confia no seu próprio entendimento.
E aí nós devemos lembrar o que a palavra de Deus diz. Enquanto uns confiam em carros e cavalos, nós faremos menção ao nome do Senhor. Tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. É necessário falar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, uns aos outros, a fim de que os outros vejam a glória de Deus em nossas vidas. Uma vez que conhecemos a verdade, importa então que nós compartilhemos esta verdade com os outros. E isso não é outra coisa senão um privilégio. Privilégio. Compartilhar com os outros o que Deus fez na sua vida. Devemos glorificar a Deus agora e por toda a eternidade. Esse é o nosso propósito. Queridos, não podemos nos esquecer que temos uma grande responsabilidade diante de Deus: servir as pessoas, proclamar as boas novas e glorificar o seu nome. Lembram? Quando Jesus pergunta, qual é o maior mandamento? Aí respondem prontamente, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Qual o segundo mandamento, amados? Exatamente. Amar o próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, servir uns aos outros. É o segundo maior mandamento. Porque se nós servirmos uns aos outros, nós vamos estar servindo a Deus. Nós vamos estar transmitindo a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Aí nós vamos entender aquilo que Billy Graham disse: pregue, se possível, usem palavras. Em outras palavras, ele está dizendo assim, prega com a sua vida, sirva uns aos outros, ame uns aos outros, entregue-se uns aos outros, no aspecto de servir, de que você quer que aquela pessoa saia das trevas e venha para a luz. Servir uns aos outros. Glorificai uns aos outros, aliás, glorificai a Deus nas vossas vidas, servindo uns aos outros. Servir as pessoas proclamando as boas novas. Isso não é outra coisa senão a infinita misericórdia de Deus que enviou o seu Filho como substituto para morrer a nossa morte. A morte que nós deveríamos morrer, Cristo morreu em nosso lugar. A cruz não era para ele. A cruz não era para Barrabás. A cruz era para mim, a cruz era para vocês. Mas ele tomou o nosso lugar, é o que a Bíblia diz. Incondicionalmente ele doou-se a si mesmo e pagou o preço. O preço que deveríamos pagar. Cristo em nós. A esperança da glória. Todo o propósito é que o Senhor seja glorificado. A pregação não se faz para se exibir. A pregação não se faz para se exaltar. A pregação faz para exaltar o outro, Cristo. A pregação é feita para louvar o outro. O louvor é feito para louvar o outro. O louvor é feito para adorar ao Cristo ressurreto. A pregação é feita para adorar ao Cristo ressurreto. Por isso, somos chamados para servir em amor, em unidade. Esse serviço não foi feito e não é feito para obter prestígio, mas é um serviço que é feito para a glória de Deus, para a glória do Senhor, para que o homem se volte para Deus. Nisso consiste ser servos da palavra de Deus. Martinho Lutero, diante da dieta de Worms. A dieta de Worms, para quem não sabe, era como se houvesse um plenário e ele tinha que dar resposta dos seus escritos. A Igreja Católica Romana, no século XVI, isso já tinha começado um pouco antes do século XVI, os pré-reformadores já tinham alertado sobre os problemas da Igreja Católica, e ali Martinho Lutero escreve os seus livros, famosos livros, do cativeiro babilônico, Cidade de Deus, e Martinho Lutero do servo-arbítrio. Ele escreve ali, esses textos confrontam o catolicismo, porque ele denuncia o erro do catolicismo. E o que ele chama? Ele chama então Martinho Lutero para um debate
para se retratar do que aquilo que ele tinha escrito. E é conhecido como a dieta de Worms. E nessa dieta de Worms, a frase de Martim Lutero foi extraordinária. Que eu esteja cativo à palavra de Deus. A não ser que vocês me provem pelas Sagradas Escrituras que aquilo que eu tenho escrito contradiz a palavra de Deus. E ele acrescenta, porque tantos anos, tantos papados, tantos erros vocês cometeram, eu não posso me retratar. Que a minha mente esteja cativa à palavra de Deus. Ele estava servindo os outros. Ele estava doando-se para servir os outros pela palavra de Deus. Deus estava sendo glorificado na vida dele. Deus estava sendo exaltado em sua vida. Deus pode ser glorificado em nossa vida como foi nos nossos irmãos do passado. Deus pode ser glorificado por meio de Jesus Cristo. Esta é uma graça, esta é uma bênção que nós recebemos do Senhor. Como Pedro diz, tudo é para a glória de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Só assim, meus irmãos, veremos o Evangelho se multiplicar e as pessoas serem então transportadas das trevas para a luz. Só assim, em amor, em adoração, em entrega incondicional, não esperando nada. Eu vou usar um verso que o pastor Leandro sempre gosta, e eu sei que esse é um dos versos prediletos dele. O vosso trabalho no Senhor não é em vão. Servir uns aos outros no Senhor não é em vão. Se importar uns aos outros, com os outros, não é em vão. Que nós meditemos nisso. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque a sua palavra, Senhor, ela nos confronta. A sua palavra nos ensina, Senhor, como podemos servir uns aos outros em amor, em bondade, em benignidade, porque só o Senhor, ó Deus, pode fazer com que nós, homens falhos, pecadores, servimos uns aos outros no teu amor, na tua misericórdia, na sua graça, Pai. Que a sua bondade venha sobre nós, que a sua misericórdia esteja sobre nós e que a cada dia nós possamos compreender qual é a altura, qual é a largura e qual é a profundidade de sermos os teus servos, de sermos os teus discípulos. Ajuda-nos, ó Senhor, a servir-te. Ajuda-nos a amar uns aos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos importarmos uns com os outros. Ajuda-nos, ó Senhor, a nós termos misericórdia uns dos outros. Que nós possamos, ó Senhor, compadecer-se uns dos outros. Ter compaixão uns dos outros, para que possamos juntos amar, para que possamos juntos proclamar as boas novas do teu reino, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos os teus servos. Nós dependemos de ti, nós dependemos do teu Espírito Santo, nós dependemos da tua misericórdia, Senhor.
porque a sua palavra, ela é única, ela é verdadeira, ela é eterna e ela nos confronta. Continuamente ela nos confronta, Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, por meio desta palavra que foi pregada. Abençoa-nos, ó Senhor, por meio deste culto que está sendo levantado ao Teu nome e que nós possamos, ó Senhor, a todo tempo Te louvar, Te exaltar e glorificar a Ti, para todo sempre. Amém, Senhor.